Amém? 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É muito importante que você preste toda atenção nesse texto. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim o quê? Proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Repita a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém? Vamos assentar. Nós temos aqui toda a instrução bíblica relacionada a dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas. Ferramentas. Imagine se eu tenho aqui um prego e eu preciso pregar esse prego na parede. Qual ferramenta que eu preciso? Qual ferramenta? Um martelo. Mas vamos supor que eu tenho um alicate. Eu consigo pregar um prego com um alicate? Se eu virar assim e ir batendo, até consigo, mais ou menos, com muita dificuldade. Consigo pregar um prego usando uma pedra? Até consigo, com muita dificuldade. Você precisa usar a ferramenta certa para obter o resultado certo. Imagine você na hora da refeição. Você precisa de um garfo, precisa de uma faca. Imagine se você, na hora da refeição, eu te dou 2 facas. Eu não te dou um garfo. Eu falo, meu Deus, eu quero um garfo. Eu falo, não, come com a faca. Dá o seu jeito aí. Você até consegue na hora da fome, né? Dá lá um jeitinho, pega um pouco de comida com a faca, mas é a ferramenta certa? Não. Nós precisamos, vem comigo, nos mover no reino de Deus, usando as ferramentas certas. A igreja de Jesus precisa se apoderar dos dons espirituais, que são as ferramentas certas. Então nós vamos precisar dos dons espirituais. O apóstolo Paulo começa dizendo que não podemos ser desinformados. Numa tradução mais antiga, você vai encontrar a palavra ignorante. Não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Qual é a grande crise que a igreja evangélica vive? Por causa de haver muitos falsos profetas, por causa de haver pessoas que fazem mau uso dos dons espirituais, tem gente que fala, eu não quero mexer com isso, eu não quero aprender sobre isso. Eu já vi muita gente enganando, eu já vi muita gente abusando. Existe o que nós chamamos de abuso espiritual. Existe. Você vai encontrar pessoas aí na internet falando que tem dom de revelação, dom de visão. Me faça um pix que eu digo o seu futuro. Tem,
Tinha até uma pastora aí na internet, a profetisa do Pix. Faz o Pix que recebe uma profetada, né? Pix para lá, profetada para cá. Existem falsos profetas? Sim, a própria Bíblia diz que eles existem e que eles enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Agora, por que existe o falso? Eu vou deixar de usar o verdadeiro? Gente, tem falso profeta, tem falso pastor, falsa pastora, tem falso discípulo de Jesus que nunca foi, tem falso dentista, falso médico, falso contador, tem falso agricultor, tem falso pedreiro, né? Tem falso eletricista. Tudo vai ter o falso e o verdadeiro. Você precisa entender que você precisa buscar a verdade. É a verdade que vai te libertar, é a verdade que vai te ajudar. Então nós precisamos buscar os dons espirituais. Como que os dons espirituais se dividem? Existem 3 classificações dos dons espirituais, e vai ser muito interessante você receber essa palavra de instrução. A primeira classificação são os dons de revelação. E aí é muito interessante você entender que é muito comum alguém falar assim: fulano de tal tem um dom de revelação. Mas qual o dom que ele tem? Que existem 3 dons de revelação. Existe palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Agora, o que é palavra de sabedoria? Eu estou conversando aqui com a Aline, e ela me apresenta uma situação da vida dela, ela me conta um fato, e eu busco o Espírito Santo. O que eu vou dizer para a Aline? E de repente o Espírito Santo me dá uma palavra de sabedoria: Aline, é isso que o Senhor está dizendo para você. E ela fala: nossa, Rodrigo, que palavra boa, trouxe paz ao meu coração. Então é uma palavra de sabedoria que você usa para quê? Para aconselhar, que você usa para edificar pessoas, que você usa para ajudar as pessoas em momentos de dificuldades, em momentos de conflitos, em momentos de confusão, em momentos de perturbação. Nós vamos precisar sempre usar a palavra de sabedoria, às vezes dentro da própria família. No casamento, muitas vezes o marido vai ter que ter uma palavra de sabedoria para a esposa está estressada. Quantos maridos aqui já tiveram um momento que a esposa estava muito estressada? Todos. Aleluia, levanta a mão, Júnior. Isso, as duas, né, varão? Várias vezes. De 7 dias a semana, 8. Isso. Então, quantas vezes a gente vai precisar de uma palavra de sabedoria? Lá em casa, quando a minha esposa vira onça, eu tenho que ter o quê? Uma palavra de sabedoria. Aí ela fala: nossa, agora eu estou calma. Amém, amor. Está calma? Ela, estou. Aleluia. Porque eu tive uma palavra de sabedoria. Agora, a palavra de conhecimento. Eu era altamente ignorante em entender o que era a palavra de conhecimento. A minha ignorância era tão grande que eu achava que palavra de conhecimento era eu adquirir conhecimento intelectual. Era eu estudar e aprender. Era eu me aplicar ao estudo de um tema e reter todo o conhecimento daquele tema. É o que eu achava. E eu nunca fui ensinado na igreja, e olha que eu nasci na igreja, hein? Eu nunca fui ensinado na igreja sobre o que era o dom de palavra de conhecimento. Eu fui para o seminário, fiz o curso de bacharel em teologia, 4 anos. Nunca me ensinaram no curso de bacharel em teologia nada sobre dons espirituais. Essa matéria nunca existiu. Nunca. O que existia eram professores dizendo que isso era invenção de moda, que isso é coisa de maluco, e etc, etc, etc. Existia uma palavra negativa sobre o uso dos dons espirituais. Inclusive havia muita zoação, muito deboche. Olha o pecado. Olha, a Bíblia chama isso de, me ajudem, blasfêmia. Havia muita blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. Então, no ambiente acadêmico, há muita blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. Então, eu fui aprender sobre isso numa conferência que eu fui na equipe do pastor Randy Clark, o Voa Brasil,
Lá que eu fui aprender o que é palavra de conhecimento, que é uma verdade que Deus dá a mim e a você sobre a vida de alguém. E um dom que eu recebi de Deus. Então ele é um dom de revelação. Deus me dá uma palavra. Como Deus já me usou aqui várias vezes com este dom. Né? Eu estou recebendo aqui agora uma palavra de Deus. Várias vezes vocês me ouvem falar, estou recebendo uma palavra de conhecimento, que existem pessoas aqui nessa noite com um problema no estômago, e eu quero orar por isso. E toda vez que eu entrego uma palavra dessa, o altar, vem muitas pessoas. Ontem eu preguei em Itatiaia, e na igreja metodista central de Itatiaia, e Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre pessoas com problema no estômago. Gente, o altar encheu. Falei, meu Deus, quase a quantidade enorme de pessoas com problemas no estômago, de todas as idades. E ali pessoas foram curadas em nome de Jesus. Então é um dom de revelação, é um dom que te traz a verdade de Deus sobre a vida de alguém. Você pode estar aqui no culto, adorando o Senhor, amém? E de repente aqui no culto, adorando o Senhor, o irmão Hudson lá atrás, levanta a mão aí adorando Jesus, Hudson, oh, glória, aleluia. E de repente o Espírito Santo fala com ele, esse irmão que está ao seu lado, ele está com tal e tal situação, ora por ele. Então Deus deu ao Hudson uma palavra de conhecimento sobre a vida do irmão que está ao lado dele. E o Hudson vai falar, irmão, Deus está falando aqui comigo, sobre isso, isso, isso. E aí eu quero orar por você. Nós precisamos, irmãos, ter muita humildade no uso dos dons espirituais. Não chega, ainda mais quando for uma coisa específica sobre a vida de alguém, não chega levantando o dedinho e já afirmando. Não, que você pode errar, ok? Você pode achar que ouviu e não ouviu. Nós somos seres o quê? Humanos, e somos o quê? Falhos. É muito melhor você chegar e falar assim, olha, eu estou recebendo de Deus, sentindo no meu coração isso a seu respeito. Faz sentido sobre a sua vida? Se o cara fala, não, nenhum sentido. Beleza, desculpa aí, tá? Se ele fala, faz sentido sim. Você chega aí, ora. Mas se ele fala, ó, nada a ver. Se ele falou nada a ver, o que é que você faz? Desculpa. Você pode errar. Agora, por que as pessoas cometem vários abusos espirituais com os dons espirituais? A pessoa começa a se achar. Né? Como se diz, eu sei do teu presente, do teu passado, do teu futuro. Né? Eu sei tudo da sua vida. O Espírito Santo me revela tudo. E o Espírito Santo me mostra até o seu CPF. Não é assim, gente. Não é assim. Às vezes nós vamos nos equivocar. A natureza humana é falha. Então é muito melhor você chegar, faz sentido para você? Se a pessoa falar, sim, total sentido. Se a pessoa fala que não, beleza, só, então fique em paz, perdão, tá? É muito melhor você pedir perdão do que liberar uma profetada. Eu já vi gente, cometer coisas terríveis. Tipo, a pessoa ir orar para o outro e dizer, olha, Deus vai te dar um marido, hein? E a pessoa já é casada. Ué, Deus vai matar meu marido, vou trair meu marido? Que história é essa? Já viu isso acontecer? Eu já vi várias histórias. Bruna, que é antiga na igreja, uns 50 anos, já viu várias histórias assim. E a pessoa fala, olha, mas como? Isso é profetada. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Se Deus te dá uma palavra de conhecimento sobre a vida de alguém, tipo, Deus deu uma palavra de conhecimento, você acha que recebeu uma palavra de conhecimento, que Deus está preparando alguém para aquela moça. Primeira coisa que você pergunta, se você não conhece, ô fulana, está tudo bem? Você é solteira ou casada? Você já pergunta. A pessoa fala, não, sou solteira, estou esperando do Senhor. Tem sentido que Deus te falou. Se ela fala, não, sou casada, bem casada. Ah, que bom, né? Que Deus abençoe seu casamento. É sinal que você errou, você está fazendo o quê? Confusão. Então você precisa ter o quê? Cuidado, humildade. Amém? Então são 3 dons de revelação. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Deus vai te dar discernimento. A pessoa te conta uma situação, te apresenta um problema e você discerne o que é aquilo. Isso é espiritual, é macumba que fizeram para você, é uma palavra maldita que lançaram sobre a sua vida. Olha,
Alguém fez algo para você, nós vamos repreender agora. Olha, é uma palavra maldita que liberaram. Olha, é isso, é aquilo. Deus te dá exatamente o fato que está amarrando e destruindo a vida daquela pessoa. Então esses são os dons de revelação. O próximo. Dons vocais. Dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dom de línguas nós sabemos que é um dom para a edificação própria. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Gente, uma coisa que você tem que entender. Se eu estou aqui no culto e eu vou orar pela vida da irmã Brenda, que está ali, uma menina que precisa de oração, aleluia, como todos. Eu não posso orar pela Brenda em línguas. Se eu for orar pela Brenda em língua, eu estou orando por mim, não pela Brenda. Dá para entender? O dom de línguas você edifica a si próprio, a si mesmo. Você não ora pelo outro em línguas. Uma vez eu estava num culto e pediram uma pessoa para orar. Essa pessoa pegou o microfone, orou do início ao fim em línguas estranhas. Ela orou por quem? Por ela mesma. Ela não orou por ninguém que estava ali. Foi ótimo para quem? Para ela. E os outros irmãos? Então a gente tem que ter muito discernimento para nos conduzirmos bem nos dons espirituais, sem ignorância, conforme o apóstolo Paulo orienta. Interpretação de línguas. Aí sim, se eu estou aqui orando em línguas, alguém está interpretando, a igreja é o quê? Edificada. Aí sim, a edificação da igreja. Um detalhe, esse dom de interpretação de línguas é raríssimo. Quem conhece alguém que tem esse dom? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. É raríssimo. Aqui na igreja nós temos apenas, que eu saiba, uma pessoa que tenha esse dom. Olha só. Então é um dom que nós precisamos buscar. Por que eu estou trazendo esse tema para a consagração? Porque nós queremos consagrar as nossas vidas a Deus. E a minha oração nessa noite é que nós recebamos esses dons, amém? Aleluia! Quem quer receber o dom aí de línguas? O dom de interpretação de línguas? O dom da profecia? Aleluia! Uma coisa muito importante. Tem coisa, gente, que é específico. Eu lembro um dia que eu fui ministrar numa conferência em Barra do Piraí, aqui pertinho de nós. E eu ministrei na conferência, isso já tem uns 6 anos, e eu chamei os pastores presentes no altar. Deus me deu naquela conferência uma palavra profética para cada um daqueles pastores. Cada um. E eu fiquei assustado com aquilo, falei, Jesus, não tem quando eu abro uma torneira? Eu não tinha controle. Vinha um e a palavra vinha e todo mundo recebendo e testificando que era exatamente o que eles precisavam. Falei, nossa, Deus está me usando com um dom de profecia com força. Numa outra semana, ou semana seguinte, eu fui numa reunião de pastores. E eu fui orar por pastores. E eu falei, vai acontecer do mesmo jeito, não vai? Deus também vai me dar uma palavra profética para todos esses pastores. Você acha que Deus deu? Não. Eu fiquei um pouco sem entender. Falei, Jesus, mas lá foi desse jeito, aqui não foi. Cada momento é único. Amém? Não é porque nesse culto aqui várias pessoas foram curadas, várias pessoas foram libertas, que no outro vai acontecer da mesma forma. Certo? Para cada momento Deus tem um mover específico. E às vezes nós queremos colocar o negócio no padrão. E eu fui para aquela reunião achando que seria a mesma coisa que foi na conferência. Até porque cada lugar, cada público tem um nível de fé diferente. Concorda comigo? Você vai numa igreja que você percebe que não tem fé. Eu já preguei em lugar que você fala, glória a Deus. A pessoa fala, nem fala, né? Nem se expressa. Você fala, dá o glória à pessoa. Pessoas frias espiritualmente. Pessoas incrédulas. Pessoas que não se expressam. Pessoas que não têm fé. Por exemplo, esse assunto para algumas pessoas
elas vão dizer, eu não tenho interesse nenhum nisso, até porque eu não acredito. Por exemplo, eu já recebi uma crítica dizendo, não, mas esse negócio de dom espiritual não é sempre, é de vez em quando. O Rodrigo está tendo com muita frequência. Falei, Jesus. Então nós precisamos entender que seremos criticados às vezes por sermos usados os dons espirituais? Sim. Eu não quero ser criticado, então nem comece, ok? Porque quanto mais você é usado, quanto mais Deus te exalta, quanto mais Deus te usa, mais também você é suscetível a receber críticas. Então, entendendo um pouquinho, o dom da profecia. O que é o dom da profecia? Não profetada, amém? Profetada é você inventar uma história sobre a vida de alguém. Profecia é uma palavra de Deus, é uma verdade de Deus, liberada sobre a vida e a realidade de alguém. Deus te dá. Deus te dá. Deus te dá uma palavra. Eu estava aqui no culto, eu estava orando por um jovem que nós estamos clamando por ele, que é o Wesley. Ele está vencendo o câncer. Ele é o namorado da Tamires. Tamires estava ali atrás, não sei se está ainda, está lá atrás. E eu orei aqui pelo Wesley. Nós estamos declarando a cura do Wesley. E eu botei a mão nele. Quando eu boto a mão nele, me veio uma palavra profética sobre a vida dele. E eu liberei essa palavra. Eu falei várias coisas para ele. Naquele momento Deus me usou no dom de profecia. Eu me movi no dom de profecia, abençoando a vida dele, declarando verdades de Deus sobre a vida dele, que ele vai vencer em nome de Jesus. Então esses são os dons vocais. Por último, quais são os dons? Dons de poder. Quais são os dons de poder? Fé, é o dom da fé que move todas as coisas. Ontem, por exemplo, eu preguei na igreja de Tatiaia, e eu disse para o pastor da igreja de Tatiaia, que se chama Vanderlei, eu falei, Vanderlei, eu vi muita fé nessa igreja. Você sentia fé? Um ambiente de fé, e aconteceram várias curas, libertações, grande mover de Deus, porque havia o quê? Fé. Então o dom da fé, você sabe muito bem o que é. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. O dom da cura, é a cura dos enfermos. E o dom de operação de milagres. O que é a operação de milagres, gente? São curas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Por exemplo, no avivamento da rua Azusa, que é muito conhecido na história da igreja evangélica, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu muito esse dom de operação de milagres. Por exemplo, pessoas que tinham, por exemplo, falta de um dedo, nascia o dedo. Isso aconteceu muito na rua Azusa. A pessoa só tinha uma perna, nascia outra perna. Na hora da ministração ali, pá! Surgia outra perna na vida da pessoa. A pessoa só tinha um braço, de repente ela orando, uau, tenho dois agora. Então, são coisas extraordinárias que Deus faz. Deus continua sendo o mesmo? Por exemplo, a ressurreição de um morto. A pessoa faleceu, você orou, ela ressuscitou. É alguém que se moveu no dom de operação de milagres. Você crê que uma pessoa morta pode ressuscitar? Por exemplo, Jesus chega na casa de Lázaro. Lázaro estava morto há quantos dias? Quantos dias? 4 dias, já cheirava mal. Jesus chega e diz o que para Lázaro? Vem para fora. Lázaro levantou. Jesus diz em João 14:12 o que? Faremos as mesmas obras que ele fez, e outras maiores nós faremos. Então você precisa estar preparado para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e outras maiores do que ele. Eu creio, inclusive eu creio que eu terei a experiência de orar por uma pessoa já falecida e ela ressuscitar. Deus me deu uma palavra profética para uma pastora no retiro. Essa pastora chama-se Carla, ela é pastora em Cascadura, no Rio. Deus me deu uma palavra profética para ela no retiro de pastores da nossa região, que ela vai ressuscitar mortos. E eu botei a mão nela, essa mulher voou longe.
Espírito Santo a tomou de uma forma poderosa. E ela crê nisso. Eu já orei por um bebezinho que tinha acabado de falecer. Eu pedi muito a Jesus para ressuscitar esse bebezinho. Não aconteceu. Orei por uma criança já de 10, 12 anos. Não aconteceu. Orei pelo meu irmão que tinha 40 anos. Abri aquele saco, né, que fica no hospital. Orei muito para que Deus ressuscitasse o meu irmão. Chorei ali em cima do corpo dele. Clamei Jesus. Não aconteceu. Mas eu tive fé para orar. E eu não vou parar, não. É lógico, gente. Eu chego no velório de uma pessoa que eu tenho plena certeza de que Deus cumpriu o propósito dele. Eu não vou fazer isso. Eu sempre vou fazer com uma direção de Deus. Nos 3 eu senti de Deus. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, mas eu senti do Senhor orar e não aconteceu. E Ele falou claramente ao meu coração: eu só queria ver se você tinha coragem. Eu só queria ver se você tinha fé. Quando precisar, quando eu quiser, eu posso te usar. Eu só quero saber se eu posso te usar, porque boa parte dos cristãos tem medo. Se o Espírito Santo fala com você no velório, gente, o Espírito Santo não vai falar isso com você no velório de uma pessoa já idosa, ok? Ela já cumpriu a trajetória dela. Está dentro do propósito estabelecido da vida. Mas é uma criança, é um adolescente, é um jovem, uma pessoa cheia de vida. O Espírito Santo fala com você, ó, ora. Você obedece? Ou você acha que está ouvindo coisas? Então nós temos que estar preparados para sermos usados no dom de operação de milagres. Então quais são mesmo, o último slide vai mostrar as três classificações. Repita comigo: dons de revelação, dons vocais e dons de poder. Fique em pé em nome de Jesus. Amém? Qual dom você está buscando? Qual dom você quer buscar? Qual dom você acha que o Espírito Santo tem para você? Deixa eu falar uma coisa básica. Todo nascido de novo em Cristo pode ser usado nos dons espirituais. Amém? Ah, mas tem que ser pastor? Nada disso, tem que ser nascido de novo em Cristo. Tem que ser líder de célula? Não. Tem que ser líder de ministério? Não. Tem que ser nascido de novo em Cristo. A minha oração é que toda a Catedral Emanuel se mova nos dons espirituais. Que toda a Catedral Emanuel se mova nos dons espirituais. Eu pedi a Deus durante muito tempo o dom da cura. Hoje eu estou vendo isso acontecer. Eu pedi, na realidade, o dom de palavra de conhecimento eu nem pedi. Entendeu, Mara? Eu nem pedi. Aconteceu. Quando eu vi, eu estava sendo movido. Aonde que eu recebi o dom de palavra de conhecimento, gente? No meu café com Jesus, eu e ele. Eu tomando café. Ali que começou. E ali orando, meditando na palavra, o Espírito Santo falando: hoje eu quero fazer isso no culto. Eu chegava aqui e falava: ó, eu estava hoje orando, o Senhor me falou isso. E sempre havia uma testificação, e eu sempre fazia a pergunta: essa palavra tem a ver com a vida de alguém? Porque se não tiver, irmãos, amém, eu errei. Você pode errar, eu posso errar. Já teve vezes aqui de eu entregar uma palavra de conhecimento e ninguém aparecer. E eu chegar em casa, a pessoa mandar mensagem: era eu. Só que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Teve um dia que uma moça falou: era eu, só que eu estava com uma roupa muito extravagante, eu não quis ela na frente não. Mulher é o bicho, né? Mulher é assim mesmo. Eu estava com a roupa muito extravagante, eu fiquei preocupado com o que as pessoas iam pensar, então eu não fui. Mas sou eu. Ora por mim. Quem aqui quer viver os dons espirituais? Quem aqui quer se abrir para isso? Por favor, levante suas mãos aos céus agora. Levante suas mãos aos céus.
Jesus, mais da tua presença aqui. Mais da tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Pai, se há algum impedimento, se há alguém aqui que tem uma trava, porque sofreu um abuso espiritual, foi alvo de um falso profeta, de uma falsa profetisa, foi alvo de um falso líder, de um falso pastor, Deus, e gerou feridas, gerou constrangimento, e isso tem trazido uma marra para essa pessoa, dizendo: eu não quero mais me mover, eu não quero mais participar disso, eu não quero mais ser assim. Tira isso agora, Jesus. Tira isso agora. Joga isso por terra agora, em nome de Jesus. Ativa agora dons espirituais. Ativa agora dons espirituais. Concede agora a palavra de sabedoria. Concede agora, Senhor, os dons de revelação. Coloca para mim os dons de revelação. Pai, concede agora dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Quem quer receber esses dons, levante as suas mãos agora. Senhor, vai concedendo o dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O próximo slide. Os dons vocais, ó Pai, dons de línguas, interpretação de línguas, o dom de profecia, conceda esses dons agora. Eita glória! Se abra para esses dons agora, em nome de Jesus. Próximo slide. Os dons de poder, fé, cura e operação de milagres, vai concedendo esses dons agora. Mais da tua presença, Jesus. Diga isso comigo: mais da tua presença. Faz essa oração comigo: mais da tua presença, Jesus. Mais da tua unção sobre a minha vida. Se você quiser vir ao altar agora, nós vamos impor as mãos sobre você, e você vai ser ativado por esses dons agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está tocando vidas aqui, em nome de Jesus.